Estudo sobre o Evangelho de João, parte 87, dia 11/4/2024. João, capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 27. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: "Não és tu também dos discípulos deste homem?" Disse ele: "Não sou." Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenho dito." E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: "Assim respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres?" E Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram, pois: "Não és também tu um dos discípulos?" Ele negou e disse: "Não sou." E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: "Não te vi eu no horto com ele?" E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. João 18, 12 a 27. Nesta parte da história de João, sofre os sofrimentos de Cristo. Três coisas maravilhosas se destacam na superfície da narrativa. A estes três, vamos limitar nossa atenção. Devemos notar, por um lado, a incrível dureza dos homens não convertidos. Vemos isso na conduta dos homens pelos quais nosso Senhor foi feito prisioneiros. Alguns deles provavelmente eram soldados romanos, e alguns deles eram servos judeus dos sacerdotes e fariseus. Mas em um aspecto eles eram todos iguais. Ambas as partes viram o poder divino de nosso Senhor exibido, quando voltaram para trás e caíram no chão. Ambos viram um milagre, segundo o Evangelho de Lucas, quando Jesus tocou a orelha de Malco e o curou. No entanto, ambos permaneceram imóveis, frios, indiferentes e insensíveis, como se não tivessem visto nada fora do comum. Eles continuaram friamente com seus negócios odiosos. Eles pegaram Jesus, amarraram-no e o levaram embora. O grau de dureza e insensibilidade de consciência que os homens podem atingir quando vivem 20 ou 30 anos sem o menor contato com a religião é algo terrível e espantoso. Deus e as coisas de Deus parecem sumir de vista e desaparecer do olho e da mente. O mundo e as coisas do mundo parecem observar toda a atenção em tais casos. Podemos muito bem acreditar que milagres produziriam pouco ou nenhum efeito, como no caso diante de nós. O olho os contemplaria como o olho de uma fera olhando para uma paisagem romântica, sem que nenhuma impressão fosse feita no coração. Aquele que pensa que ver um milagre o converteria em um cristão completo tem muito a aprender. Não nos perguntemos se vemos casos de dureza e incredulidade em nossos dias e geração. Tais casos serão continuamente encontrados entre as classes da humanidade que, de sua profissão ou posição, estão completamente isolados dos meios da graça.
20 ou 30 anos de total religião, sem influência do domingo, da Bíblia e do ensino cristão, tornaram o coração de um homem e de uma mulher duro como a pedra de um moinho inferior. Sua consciência finalmente parecerá morta, enterrada e perdida. Ele aparecerá além do sentimento. Por mais dolorosos que sejam esses casos, não devemos considerá-los peculiares aos nossos tempos. Eles existiam sobre os próprios olhos de Cristo e existiram até que Cristo retorne. A igreja que permite que qualquer porção de uma população cresça em paganismo prático, devemos assinalar, por outro lado, a admirável condescendência de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos o Filho de Deus feito prisioneiro e levado amarrado como um malfeitor, levado perante juízes iníquos e injustos, insultado e tratado com desprezo. E, no entanto, esse prisioneiro sem resistência tinha apenas que desejar sua libertação, e ele seria imediatamente livre. Ele tinha apenas que comandar a confusão de seus inimigos, e eles seriam imediatamente confundidos. Acima de tudo, ele era aquele que sabia muito bem que Anás e Caifás e todos os seus companheiros um dia estariam diante de seu tribunal e receberiam uma sentença eterna. Ele sabia de todas essas coisas e, no entanto, condescendeu em se tratar como um malfeitor sem resistir. De qualquer forma, uma coisa muito clara: o amor de Cristo aos pecadores é um amor que excede todo o conhecimento. Sofrer por aqueles a quem amamos e que, em certo sentido, são dignos de nossos afetos, é um sofrimento que podemos compreender. Submeter-se a maus tratos em silêncio, quando não temos poder para resistir, é uma submissão graciosa e sábia. Mas sofrer voluntariamente, quando temos o poder de impedi-lo, e sofrer por um mundo de pecadores incrédulos e ímpios, não solicitados e não agradecidos, esta é uma linha de conduta que ultrapassa a compreensão do homem. Nunca nos esqueçamos que essa é a beleza peculiar dos sofrimentos de Cristo. Quando lemos a maravilhosa história de sua cruz e paixão, ele foi levado cativo e arrastado perante o tribunal do sumo sacerdote. Não porque ele não pudesse evitar, mas porque ele havia colocado todo o seu coração em salvar os pecadores, levando os seus pecados, sendo tratado como pecador e sendo punido em seu lugar. Ele era um prisioneiro voluntário, para que pudéssemos ser libertados. Ele foi voluntariamente acusado e condenado para que pudéssemos ser absolvidos e declarados inocentes. Ele sofreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ainda que fosse rico por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos ricos. Ele se fez pecado por nós, que não conhecemos pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 3,18, 2 Coríntios 8,9, 5,21. Certamente, se há alguma doutrina do Evangelho que precisa ser claramente conhecida, é a doutrina da substituição voluntária de Cristo. Ele sofreu e morreu voluntariamente e sem resistência, porque ele sabia que ele veio para ser nosso substituto e, por substituição, para comprar nossa salvação. Devemos assinalar, por último, o incrível grau de fraqueza que pode ser encontrado em um verdadeiro cristão. Vemos isso exemplificado da maneira mais impressionante na conduta do apóstolo Pedro. Vemos aquele famoso discípulo abandonando o seu mestre e agindo como um covarde, fugindo quando deveria estar ao seu lado, envergonhado de reconhecê-lo quando deveria tê-lo confessado, e finalmente negando 3 vezes que ele sabia dele. E isso acontece imediatamente após receber a ceia do Senhor, depois de ouvir o discurso e a oração mais tocante que aquele ouvido mortal já ouviu. Após as advertências mais claras possíveis, sob a pressão de nenhuma tentação muito séria, Senhor, podemos muito bem dizer: o que o homem é para que você se lembre dele? Deixa aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que ele não caia. 1 Coríntios 10, 12.
Esta queda de Pedro, sem dúvida, pretende ser uma lição para toda a Igreja de Cristo. Está registrado para nosso aprendizado que sejamos guardados de uma derrota dolorosa. É um farol misericordiosamente estabelecido nas Escrituras para evitar que outros naufraguem. Mostra-nos o período do orgulho e da autoconfiança. Se Pedro não tivesse tanta certeza de que, embora todos negassem a Cristo, ele provavelmente nunca teria caído. Mostra-nos o perigo da preguiça. Se Pedro tivesse vigiado e orado, quando nosso Senhor o aconselhou a fazê-lo, ele teria encontrado graça para ajudá-lo na hora da necessidade. Mostra-nos, não menos importante, a dolorosa influência do medo do homem. Poucos sabem, talvez, quanto mais temem a face do homem que podem ver, do que o olho de Deus que não podem ver. Estas coisas foram escritas para nossa admoestação. Lembremos-nos de Pedro e sejamos sábios. Afinal, deixamos a passagem com a confortável reflexão de que temos um sumo sacerdote misericordioso e misericordioso, que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades, e não quebrará a cana quebrada. Pedro, sem dúvida, caiu vergonhosamente e só ressuscitou depois de sincero arrependimento e lágrimas amargas. Mas ele ressuscitou. Ele não foi deixado para colher as consequências de seu pecado e rejeitado para sempre. A mesma mão compassiva que o salvou do afogamento, quando sua fé lhe falhou nas águas, foi mais uma vez estendida para levantá-lo quando ele caiu no salão do sumo sacerdote. Podemos duvidar que ele ressuscitou um homem mais sábio e melhor? Se a queda de Pedro fez os cristãos verem mais claramente sua própria fraqueza e a grande compaixão de Cristo, então a queda de Pedro não foi registrada em vão. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém.